todos, são 8h30, hora de começar a nossa M-Talk. Lembro que estamos a fazer streaming através do YouTube do Governo Regional dos Açores. Muito bem-vindos todos os que estão aqui na sala para a primeira edição do Festival Mental no Arquipélago. O Dr. Pedro está aqui, continua aqui connosco, resistente agora para assistir à M-Talks. Hoje vamos falar, como sabem, acho que toda a gente deve ter a brochura que está a tirar ali atrás, vamos falar de ansiedade. Penso que será um tema que não é preciso explicar, acho eu, a ninguém o que é ansiedade. Todos já sentimos ansiedade, agora o que não sabemos, eventualmente, em termos técnicos e em termos daquilo que nós vamos ouvir com os nossos especialistas, o que é que realmente se está a falar quando se fala de ansiedade. E a seguir fazemos a ponte com o filme temático, que vai ser discutido aqui também, embora com poucos ou muitos spoilers, logo vemos. E depois fiquem para assistir ao filme Silver Linings Playbook do David O. Russell. Eu passo a chamar agora ao palco, parece que eu estou ansiosa, não é? Porque é que não é de estar, também tenho direito. Antes de mais, a moderação, chama ao palco o Rui Paiva, que é correspondente do Jornal Público nos Açores e da Agência Lusa. Por favor, palmas para o Rui. Rui, muitíssimo obrigada por estares aqui. Bravo moderador, é o primeiro moderador do festival, do M-Talk do Festival Mental no Arquipélago dos Açores. Muito bem-vindos, muito obrigada pelo vosso apoio. Chamo agora a Maria João Barros, psicóloga, psicoterapeuta. Maria João Barros é também... A Maria João Barros faz também parte do júri residente do Festival Mental, ou seja, desde o início. Portanto, é uma das responsáveis do júri que seleciona os filmes do nosso M-Cinema, da Mostra Internacional de Curtas-Metragens, do que vimos hoje e do que vão ver amanhã, e quem sabe depois para o ano. A Maria João faz parte do júri residente também. Já viu centenas, digo-vos, de filmes para o M-Cinema. E por último, como é que se diz? O último é o primeiro. Luís Gonçalves, psicólogo clínico, é o diretor e sócio-gerente da Psinov, que é também parceira do Festival Mental. Luís, obrigadíssima por estar aqui. E pronto, psicólogo clínico, estamos todos apresentados. Rui, obrigada por me deixares apresentar, se eu não sabia o que havia de dizer e ficava ansiosa. Boa M-Talk, até já. O Festival Mental chega aos Açores de 17 a 19 de setembro. De entrada gratuita, assista às M-Talks, cinema e ao concerto My Story My Song na Biblioteca Pública de Ponta Delgada ou em streaming Interilhas. Pense, fale, saiba e reaja. Informações nas redes sociais e em mental.pt. Está tudo a funcionar? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Agradecer ao Festival Mental a oportunidade de estar aqui a moderar uma conversa com tão ilustres convidados. Há bocadinho na apresentação, e eu diria que quase sem saber, acabei por fazer uma ponte para aquilo que é a minha primeira pergunta, que é, afinal, o que é a ansiedade, né? Porque nós falamos muito de ansiedade, há sempre um certo estigma em relação à ansiedade, e aliás, há um certo estigma em relação à saúde mental no geral, daí ser importante iniciativas como esta e falarmos disto. E neste estigma há uma tendência para desvalorizar. Isto não é ansiedade, isto não é nada, isto é assim, isto é assado. E, portanto, eu estando aqui com especialistas, a doutora Maria João, começando por si, afinal, o que é a ansiedade? Boa noite, antes de mais, e é um prazer imenso. Eu que, como a Ana disse, que há 5 anos que acompanho, sou jurista residente do festival e espero continuar com esta equipe, que é um prazer muito grande colaborar com esta equipe, é um prazer enorme estar aqui em Ponta Delgada, em São Miguel. Bom, a ansiedade, como já foi dito para a Ana, não é? E para o João e para mim, que estou agora a começar, a ansiedade é uma resposta do nosso organismo, há quem chama uma emoção, é uma resposta adaptativa a qualquer situação, como esta de eu estar aqui, não é? A começar a falar, que me provoca alguma tensão antes de ficar, se calhar, mais à vontade. A ansiedade é algo que
todos nós vivemos em determinadas situações ou contextos de vida. Os jovens vão ter um exame, nós podemos começar um trabalho novo, porque nos apaixonamos, porque nos desapaixonamos, porque acabamos com o casamento, porque qualquer situação ou acontecimento de vida, no fundo, ou algum stressor que possa ameaçar o meu equilíbrio interno, não é? A minha homeostasia. A ansiedade pode ser uma resposta adaptativa, não é? Porque o grande desafio é voltar a reequilibrar por os meus níveis e reequilibrar o meu equilíbrio interno. A ansiedade passa a ser problemática quando nada disto funciona, não é? E quando por algum motivo, porque o filme que nós vamos a seguir, vão ver a seguir, eu acho que exemplifica muito bem isto. Quando por questões da gravidade do acontecimento de vida que eu estou a viver, quando por questões de estigma, porque eu tenho medo de procurar ajuda, quando questões por vergonha, porque eu não falo com ninguém e tenho vergonha eu própria do que estou, como disse muito bem, do que estou a sentir, eu me afasto, eu recolho e potencio todos os sinais e sintomas da ansiedade, que são não só fisiológicos, como nós todos conhecemos, o coração, mas que afetam depois a parte toda cognitiva, a parte social e a parte também comportamental, não é? Uhum. Tudo isto, que impacto é que tem na vida quando começa a ser problemático? Olá, boa noite a todos. Também é um prazer estar de volta também ao Mental e principalmente aqui também aos Açores. Ora bem, o impacto da ansiedade. Bem, nós, como a minha colega disse muito bem, não é? A ansiedade é um processo que faz muito parte do nosso dia-a-dia. A questão é quando, a partir do momento em que a ansiedade tem um nível superior, nós temos mais dificuldade em lidar com ela e isso depois vai interferir em imensos momentos da nossa vida. Por exemplo, no trabalho, em que, de repente, isto se calhar já vos aconteceu, a mim já me aconteceu também, que é a certa altura ir dormir e de repente a minha mente não para por continuar a trazer-me assuntos de trabalho que ficaram por resolver. Ou quando, por exemplo, um processo que tem acontecido a muitas pessoas, que é, ainda há pouco estávamos a falar disto, que é voltarmos a estar com os nossos amigos e de repente começamos a sentir um tipo de ansiedade que não percebemos de onde é que está a vir, não é? Porque de alguma forma, durante este mais, sei lá, 1 ano e meio, temos vindo a adaptar-nos a estas circunstâncias em que temos de estar longe uns dos outros. A partir do momento que começamos a estar mais próximos, sentimos ali alguma estranheza, algum tipo de ansiedade física e também psicológica, que no fundo é mais uma vez esta adaptação a tentar funcionar. O problema aqui, mais uma vez, é que se a ansiedade se torna de facto muito grande e muitas vezes o que nós fazemos é tentar evitá-la, negá-la. Basta vermos que quando nós estamos ansiosos e dizemos a nós próprios: vá Luís, não sejas ansioso agora, tenta mesmo não estar ansioso agora que estás aqui no Festival Mental, eu basicamente posso ficar ainda mais ansioso, porque no fundo eu estou a reprimir todo um processo psicológico e fisiológico que está a acontecer dentro de mim e que muitas vezes aumenta ainda mais a nossa ansiedade. Portanto, no fundo temos que aprender com ela, de alguma forma, perceber o que é que ela nos está a trazer e não tanto olhar para ela como uma espécie de obstáculo ou um inimigo, que às vezes nós fazemos isso, porque na verdade nenhum de nós gosta de sofrer, e a ansiedade tem aqui alguma mensagem que costuma ser importante também para vermos como é que nós podemos ajustar a nossa vida pessoal e profissional, mas os impactos são de facto diversos. Eu já vou perguntar sobre uma resposta mais clínica àquilo que é a ansiedade, mas estava a falar, e ainda com o Dr. Luís, não resisto a perguntar-lhe, mas não há truques? Quando a ansiedade ainda não é problemática, não há de certa maneira assim uns truques para poder controlar? Ora bem, dentro dos truques, uma coisa são aquelas intervenções mais clínicas, claro, não é? Sim, já lá vamos a essa parte. Que nós usamos não é, no nosso contexto profissional. Outra coisa são os tais truques, como disse. Uma das coisas que todos nós falamos, não é? E que não é à toa que tanto falamos disso, que é quando nós estamos com níveis de ansiedade muito elevados, há sempre os nossos amigos que dizem: olha lá Luís, respira fundo um bocadinho. Não é? E nós estamos ali e parece que respirar fundo parece-nos ajuda. E de facto isso é algo que funciona, porque tem a ver também com o equilíbrio, não é, dos gases dentro do nosso próprio corpo, e o respirar de facto ajuda. Respirar fundo muitas vezes até pode aumentar a ansiedade, isso é outra história, mas o estarmos em contacto com a nossa respiração, o sentirmos um bocadinho o nosso corpo, tentar voltar ao máximo para o momento presente, porque a ansiedade coloca-nos muitas vezes no futuro, muitas vezes naquilo que vai acontecer a seguir. Tentarmos focar no momento presente ajuda muito a conseguirmos regular mais esta ansiedade, que pode passar por simplesmente por estarmos a beber um copo com água e estar a saborear a água, sentir que estamos naquele momento a saborear a água, pode ajudar-nos a pouco e pouco a ir baixando a ansiedade. Doutora Maria João, falando aqui de uma outra parte que tem a ver com
contexto social, com o contexto familiar, e nós no filme que vamos ver isto é muito evidente. Então, vou tentar falar, mas sem ser demasiado spoiler, senão ainda há alguém da plateia que me tira uma garrafa ou alguma coisa do género, e certamente não queremos nada disso, senão ficarei ansioso. Mas quanto ao contexto social e familiar, nós muitas vezes, cá está, devido a todo o estigma que existe na sociedade, muitas vezes também não é fácil para a família, não é fácil para os amigos percebermos o que está a passar com a pessoa que está a sofrer de ansiedade de forma mais problemática. O caso no filme do pai que não sabe bem como reagir, e o pai ali quase que funciona, não sabe reagir, ele próprio pode incentivar ou pode estar na origem, não sei. Posto isto, aquilo que lhe pergunto é como é que se consegue lidar com estes contextos, como é que se consegue lidar com a ansiedade? Vamos lá ver uma coisa. Foram já ditas aqui pelo meu colega algumas estratégias que podem funcionar no imediato, não é? Depois, não há uma receita. É impossível haver receita, como disse muito bem, nós a seguir vão ver um filme onde há uma família muito engraçada, que é uma família muito intrusante, é uma família muito afetiva, mas é uma família diferente um bocadinho das outras famílias todas, ou se calhar diferente das nossas, não é? Porque todas as famílias têm. Isto para dizer o quê? Para dizer que a ansiedade, como já foi dito, normalmente centra-se no medo muito grande que eu tenho de começar a antecipar tudo do futuro e achar que tudo pode acontecer e tudo vai correr mal e tudo vai ser negativo. Eu logo começo aqui a pensar, meu Deus, estou a ficar nervosa e não vou conseguir dizer mais nada, já nem me lembro a pergunta que me fez e já não sei muito bem o que é que vou responder. E o meu coração dispara. Qualquer coisa eu posso recordar. Não, acho que ainda não me esqueci. Estes são momentos de ansiedade situacionais. Depois podem haver ansiedades, não é? Um distúrbio da ansiedade, porque a ansiedade, como eu comecei por referir, é normalmente uma resposta adaptativa. A ansiedade passa a ser paralisante e passa a ser doença, como vem no Manual de Diagnósticos da Doença, quando decorre ao longo de vários meses e passa a interferir com os meus níveis de adaptação, com os meus níveis no trabalho, na minha sociabilidade, no meu sono, por aí fora. E muitas vezes é importante, e daqui voltarmos outra vez à família, à pergunta que eu não me esqueci que me fez, nós tentarmos perceber com o utente, e aqui estou já numa perspectiva, se quiser, mais clínica, não estou a falar de medicação, não estou a falar só das estratégias que são ensinadas para as pessoas poderem tentar conseguir controlar a ansiedade, é importante ir investigar na história de vida daquela pessoa, daquela família, daquela dinâmica, o que é que aconteceu, não é? E o filme que vamos ver a seguir é exemplificativo disso, não é? Há acontecimentos muitas vezes, aprendizagens até que eu fiz, a forma como foi ensinado, como é que se lida com a ansiedade, não é? Que hoje, se calhar, e o Festival de Saúde Mental, eu acho que tem este grande papel, não é? Mas nós não fomos ensinados, ensinaram-nos assim como é que se lidava com a ansiedade, não. A mim também não, na escola ninguém me disse nada, portanto, nós aprendemos por imitação e aprendemos a lidar daquilo que nos ensinaram. Eu acho que o grande desafio é exatamente não só investir em técnicas psicoeducativas, que passa, além destas estratégias imediatas que levantou, que é ensinar as pessoas a identificar os sinais da ansiedade, a identificar sinais de alarme, para lá, mas quando é que eu sei que isto, o meu sinal está a ficar amarelo, não é? Que isto pode ser... Eu própria ter estratégias, como já foi dito, que é de alguma forma centrar-me no presente, tentar controlar o meu pensamento, tentar não antecipar tão negativamente aquilo. E depois existem outras estratégias, que é, por exemplo, aqui não, mas no cinema Tivoli em Lisboa, eu fui, como não conhecia, fui assistir ao debate no dia anterior, para me familiarizar com a sala, para perceber onde é que eu ia falar, onde é que eu ia estar sentada. Portanto, são pequenas estratégias que depois têm a ver com o contexto de vida, com a história de vida e com as causas que, de alguma forma, aquela pessoa pode ter na sua história de vida, nas suas relações, nos acontecimentos de vida que são fundamentais e que fazem com que a intervenção seja com certeza individualizada. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é fundamental, a partilha, não? E o a poder aprender com outros e ainda, além de tudo isto, podermos
trabalhar o medo que as pessoas têm de assumir que estão ansiosas e que a ansiedade faz parte da vida e que um distúrbio ansioso qualquer um de nós pode vivenciar em qualquer altura da nossa vida. Dr. Luís, a ansiedade obviamente também é moldada por todos os contextos, mas há uma predisposição das pessoas para serem mais ansiosas, ou os contextos são sobretudo do meio onde nasce, da pressão familiar, da pressão social e de toda esta dinâmica? É uma ótima questão, porque na verdade a ansiedade, ela muitas vezes pode já estar presente de alguma forma, ou seja, haver alguma passagem, alguma carga também fisiológica que já predispõe a pessoa para ter níveis de ansiedade. Portanto, aliás, no filme vamos ver isso, porque na verdade o que nós encontramos ali é ansiedade de facto em várias das pessoas que estão ali presentes naquela família, mas também reparamos ali que eu acho que é uma questão importante, é que a ansiedade muitas vezes ela é um produto, digamos assim, é um resultado de uma outra perturbação que já é pré-existente. E na verdade um dos sintomas daquela perturbação, por exemplo, é a pessoa sentir ansiedade. E no filme encontramos isso. E estamos a falar de algumas perturbações que existem que muitas vezes já estão, de facto, a pessoa já está predisposta a isso, do ponto de vista mais biológico, e depois o meio vai trabalhar, digamos assim, sobre aquela vulnerabilidade, e se por acaso houver uma combinação entre essa vulnerabilidade e um ambiente, por exemplo, às vezes mais violento, do ponto de vista físico ou psicológico, ou mais ausente, ou mais negligente, de alguma forma pode potenciar e pode aumentar aquilo que, ou seja, pode aumentar bastante a ansiedade em si. Portanto, é quando a combinação, quando existe esta combinação entre a parte mais biológica e a parte mais ambiental. Está bem? Não estou ansiosa, estou-me a pedir para chegar um bocadinho. Tal coisa, isso. O som está bom agora? Tá bom? Sim. A da Maria João estava muito mais. Está bom assim? Isto é tal coisa, isto às vezes o distanciamento físico é preciso, mas também acho que já estamos numa fase, estamos todos vacinados, estamos a falar para a frente. Vamos adaptar-nos. Sim. É preciso adaptar-nos, é preciso adaptar-nos, exatamente. E é a chave de tudo. Falou aí de todo esse contexto social e familiar. Nós hoje em dia fala-se muito de uma sociedade mais cansada, de uma sociedade mais individualizada, de novas tendências da sociedade contemporânea fruto de lógicas mais individualistas, a pressão das redes sociais e desta bolha em que vivemos. Há condições agora que fazem aumentar a ansiedade. A ansiedade é um problema deste tempo? Podem responder os dois, mas podemos começar por ti. Sim. Eu acho que não se pode generalizar, não é? Eu vou arriscar aqui dizer que se calhar, eu acho que nós vivemos uma pandemia, não é? Independentemente do mundo e do mundo estranho que habitamos neste momento, e aqui também entramos depois com crenças, com opiniões pessoais, não é? Sobre a forma de estar no mundo. Eu vou ousar dizer o mundo pouco humanizado onde vivemos, se calhar para pessoas mais preocupadas com a sociedade, com a relação, com os afetos, com a ética, se calhar é mais difícil viver níveis, ou nos isolamos e criamos um submundo só para nós, não é? Ou então se calhar torna-se difícil no nosso cotidiano, nos nossos trabalhos, nas nossas relações, não vivermos momentos de ansiedade que exigem adaptação. Isso muito no filme, precisamente. Exatamente. Aliás, vê-se no filme uma coisa muito engraçada, que é a espontaneidade com que muitas vezes nós dizemos as coisas e que nós não a temos. Nós temos filtros, a maior parte de nós, não é? Para outras pessoas, e estou-me aqui a lembrar de algumas pessoas que eu sigo em clínica, não houve grandes alterações, porque as pessoas já estão muito isoladas. Pode-me dizer é adaptativo, não é adaptativo, as pessoas já estavam muito. E há quem goste de viver sozinho e de estar isolado do mundo. Mais uma vez, tentar contextualizar, tudo depende da história de vida da pessoa, das circunstâncias de vida, não é? E no fundo, muitas vezes até dos fatores que estão associados, porque às vezes há outras doenças, como vamos ver no filme, que provocam o distúrbio da ansiedade. Se calhar para o comum dos mortais, pois nesta altura, para pessoas que se preocupam mais com o mundo, com o futuro, com o bem-estar dos outros, não é? Se calhar nós vivemos momentos difíceis que exigem também, se calhar através deste festival, que todos nós criamos redes de suporte e que possamos
cada um de nós, nem que seja contribuir assim um bocadinho para uma mudança no estar do mundo, não é? Tu, Luís, a ansiedade é um problema deste tempo? Ou... Eu acho que este tempo, de facto, pode fomentar bastante a ansiedade. Nós vivemos um ritmo muito acelerado. A própria área, há pouco falou das redes sociais e todo esse mundo digital que todos nós, de alguma forma, percorremos e que muitas vezes estamos a receber uma imensa informação, não é, num curtíssimo espaço de tempo, e de repente nós próprios ficamos, até achamos que falta qualquer coisa quando, por exemplo, não fomos ao telemóvel ver o que é que se lá andava a passar, por exemplo. Ou seja, a certa altura a nossa mente fica muito condicionada a todos os estímulos que podem resultar deste tipo de tecnologia, e isso também pode levar a uma aceleração bastante grande interna, não é? Muitas vezes o que acontece é que quanto mais ansiosos estamos, menos capacidade de perceber isso temos. Porque muitas vezes é preciso alguém de fora dizer-nos: ó Luís, tu hoje estás mesmo a mil, ou estás mesmo acelerado. Então, tens razão. Porque nós ficamos fechados de nós próprios, com este ritmo avassalador de pensamentos, de tarefas a fazer. Por exemplo, um bom exemplo é quando nós sentimos que de repente já fizemos tudo o que havia para fazer naquele dia. Não é? E aquela sensação do e agora o que é que eu faço? Não é? E muitas vezes nós sentimos uma espécie de estranheza por não haver nada para fazer, e é tão bom não haver nada para fazer, quer dizer que esta é a altura do lazer, é a altura de estarmos connosco próprios ou até eventualmente com as pessoas de quem gostamos. Não sabemos parar, não é? É exato, nós ficamos viciados no fazer, não é? E o viciados no fazer também nos deixa extremamente ansiosos a certa altura. Portanto, eu penso que estes tempos, para além também daquilo que o colega falou, desta questão da pandemia, que eu acho que de facto também reforça aqui muito questões que estão ligadas à saúde mental e à ansiedade também em particular, de facto sim, acho que há também um aumento de consciência sobre o que é a ansiedade, portanto, de alguma forma também vai ficando mais visível, até em termos de investigação, os números ficam ficando cada vez mais claros para todos, porque se calhar em tempos também era mais difícil que alguém hoje em dia assumisse que eu tenho uma perturbação de ansiedade, ou eu tive um ataque de pânico, ou eu tenho isto ou aquilo. Portanto, isto era algo que estava muito fechado, mas na verdade acontecia em muitas pessoas, naturalmente. Não é? E hoje em dia acho que está-se a tornar muito mais visível e muito mais humano, não é? Partilharmos aquilo que se passa connosco também. Aproveitando também deixa que deu da pandemia, que parece que vai ainda embora, a pergunta também é para os dois. Houve de facto isso é sempre difícil de quantificar, presumo eu, mas sente-se um aumento dos casos de ansiedade relacionados com a pandemia, ou são questões mais indiretas? Eu acho que há tempos diferentes. Eu acho que quando a pandemia surge, no primeiro confinamento, eu acho que todos nós vivemos momentos de ansiedade brutais, porque lá está, a ansiedade é muito a antecipação ansiosa daquilo que vai acontecer, e nós vivemos uma incerteza, não é? Nem os nossos políticos, ninguém sabia muito bem o que é que era esta pandemia. Eu acho que todos nós, de uma forma geral, transgeracional, vivemos momentos de ansiedade, inclusive os profissionais de saúde. Tenho que dizer, eu trabalho num centro de saúde em Lisboa e viveram-se tempos muito complicados, não só em termos de medo, porque nós trabalhamos sempre, não é? De medo do contágio, de medo de nos podermos infectar. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eles juntaram-se e decretaram que eu também tinha que tomar banho, tirar os sapatos, fazer não sei quantos, porque vinha do centro de saúde. Portanto, e eu aceitei aquilo pacificamente, que até sou assistida, mas eles têm direito. Portanto, nós vivemos níveis de ansiedade grandes e depois fomos integrando uma informação nova, que era uma pandemia, com alguma comunicação, muitas vezes com pouca coesão, o que dificulta também, não é, às vezes que este processo seja mais rápido na adaptação. E depois veio o verão e sossegámos tudo. Veio um segundo confinamento e eu acho que aí a ansiedade foi vivida de forma diferente. Atualmente, eu acho, há aqui 2 grupos que eu acho que sofreram imenso com esta pandemia. Um foram as crianças e os adolescentes e outros foram os idosos. Os idosos que estiveram isolados, estiveram fechados, estiveram sem poder ver, sem poder, até com deterioração física associada a toda a parte do distúrbio emocional, porque eu hoje vejo idosos na minha consulta e às vezes não os reconheço quando eles estão na sala de espera. Envelheceram, caíram, porque perderam massa muscular e porque associado a isto tudo estão com perturbação emocional. Os adolescentes, que nós facilmente criticamos porque se juntam, porque não respeitam nada, mas eles interromperam um momento de sociabilidade que é fundamental na própria formação. Que é fundamental na própria formação. Hoje, se quer que lhe diga, eu acho que
os níveis de perturbação ansiosa e que eu acho que tem aumentado os pedidos no meu centro de saúde das referenciações à consulta de psicologia. Não tenho ainda a estatística, eu sou responsável da triagem, mas vim de férias há um mês e a maior parte é distúrbios de ansiedade. Acho que tem muito mais a ver com os efeitos da pandemia, com as consequências que esta pandemia trouxe em termos de perda de rendimento económico, de estabilidade laboral e até, em alguns casos, de pessoas que retomaram, porque como é que se chama? Quando as pessoas estavam em casa, o teletrabalho acabou e há pessoas que também ainda têm medo de voltar. Portanto, eu acho que hoje vive-se mais as consequências próprias decorrentes da pandemia do que inicialmente aquele medo que todos nós tivemos em relação à pandemia. E essas consequências ainda vão perdurar no tempo ou a recuperação pode ser mais rápida do que aquilo? Eu gostava de ser otimista, porque normalmente não prevejo. É imprevisível. É imprevisível e acho que isto tem muito a ver, depois lá está, com uma série de circunstâncias que não são só a nossa saúde, não é? Há um provérbio que diz, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E há pessoas que estão a passar, estão a viver muitas dificuldades, não é? E não sei como é que vai, esperemos que melhore, mas não sei. Também tem essa percepção do Dr. Luís desses últimos 2 anos praticamente. Houve um aumento dos casos de ansiedade, também por isso deve haver, ou talvez haja, eu é que não sei, mas deveria haver uma maior percepção daquilo que é a ansiedade. Bem, assim, eu tenho notado 2 tipos de realidade, porque no fundo também tem a ver com as 2 intervenções que eu faço. Uma coisa é como psicoterapeuta, não é a nível mais clínico, outra coisa é no trabalho com as empresas. E aquilo que eu noto é que, de facto, e estamos aqui a falar de efeitos da própria pandemia, a nível mais clínico, propriamente dito, aquilo que tenho encontrado é mais presença, de facto, da ansiedade, que pode-se refletir, por exemplo, no que eu falava agora do teletrabalho, por exemplo, o próprio efeito do teletrabalho, em que, de repente, a vida pessoal e profissional das pessoas acaba por acontecer no mesmo espaço, com tudo o que isto envolve, a falta de limites em casa, dificuldade em as pessoas desligarem, em que de repente as pessoas estão a trabalhar e ao mesmo tempo a almoçar, porque antes havia alguns momentos de separação na vida das pessoas e de repente tudo começou a acontecer no mesmo sítio, no mesmo espaço. Parecia ser uma maravilha no início, não é? No início parece-me que aquelas primeiras semanas, para muitas pessoas que estavam e nós, como sabem, trabalhamos muitas horas, não é? Demasiadas, em Portugal, e de repente para muitas pessoas que já tinham efeitos tremendos do cansaço e muitos sinais de burnout que existiam, acabam por acalmar, de certa maneira, naquelas primeiras semanas, porque as pessoas, de facto, estavam ávidas para poderem descansar mais, usufruir mais, inclusivamente, das pessoas de quem gostam. Mas o problema foi o depois, não é? Que a certa altura começámos a perceber, bem, eu estava mesmo a precisar disto, mas e agora? Isto vai continuar. Isto não foi só uma fase. Isto parece não tem fio à vista, não é? E nós estamos a falar de ansiedade, não nos podemos esquecer de uma coisa, é porque é muito difícil estarmos quase 2 anos, como diz, a lidar com uma ameaça que não se vê. Ou seja, ela foi ficando palpável ao longo do tempo, mas mesmo assim nós só sabíamos que estávamos em casa e lá fora havia qualquer coisa de realmente perigoso, mas nos primeiros tempos não estava bem claro o que era. Só se sabia que tínhamos de ter realmente muito cuidado com. E, portanto, eu acho que a nível clínico isto surgiu, portanto, estes efeitos, como há pouco falei do próprio teletrabalho. Do ponto de vista mais empresarial, aquilo que eu tenho notado é que as empresas aumentaram imenso a sua procura de ajuda do ponto de vista psicológico e muitas vezes a ansiedade não aparece como um primeiro objetivo, é como se houvesse uma consciência cada vez maior de que algo não está bem nos colaboradores de uma dada empresa. E de repente a ansiedade também pode ser um dos temas, porque se calhar em tempos, não é, a saúde mental acabava por ser vista como algo muito secundário e que muitas vezes não era visto como uma prioridade, não é, para alguém que tem uma empresa e para alguém que tem uma organização. E aquilo que me parece que este período tem levado também é que as solicitações têm sido de tal forma grandes dos colaboradores para as empresas e ao mesmo tempo que há um aumento de consciência e de conhecimento da parte de quem gera, que leva a que as empresas também procurem muito serviços de saúde mental em que a ansiedade está lá presente, mas outras questões do ponto de vista psicológico que, entretanto, começaram a tornar-se também muito mais naturais ou seja, a serem vistas como prioridade e, portanto, os psicólogos também, os profissionais, darem mais ajuda nesse sentido. Eu confesso que até a próxima pergunta, eu não queria entrar muito por aí, mas eu não resisto porque fez aí uma afirmação
que é, em Portugal trabalhamos horas a mais. Isso leva-me a perguntar se em Portugal há mais condições para os níveis de ansiedade. Porquê é que trabalhamos muitas horas em Portugal? Ora bem, Não resisto, peço desculpa. também, Já voltamos ao aproveitar. filme. Não, faz muito bem aproveitar. Ou seja, tentando não generalizar, porque somos todos diferentes e há de facto realidades diferentes em Portugal, mas o que é facto, como sabe, é que para muitas pessoas, não é, o trabalhar muitas horas é aquilo que faz parte, não é? Quase que saímos a horas do local de trabalho, até sentimos uma espécie de culpa brutal, exatamente, não é? Ficar os nossos colegas todos lá e nós estamos a sair a horas naquele dia, não é? Pronto, e o que é facto é que esta questão da quantidade de horas não quer dizer realmente boas horas, no sentido de muitas horas não quer dizer boas horas, em termos de produtividade. Exatamente. Portanto, nós de facto temos esta questão muito, muito nossa também, que eu acho que Portugal também, a forma como trabalhamos, acho que também vai evoluir, acho que também estamos todos a aprender muito com isto. Que é também percebermos que não faz sentido, não é? Se estamos a trabalhar muito, roubar horas, as poucas horas que temos ao nosso lazer, porque temos que só entregar mais aquilo, ou mais aquilo outro, ou mais aquele projeto que faltou. Portanto, este desequilíbrio brutal em que muitas vezes nós vivemos, entre a responsabilidade tremenda dos nossos papéis como pais, como companheiros, como profissionais, como tudo, os papéis todos que nós temos, como mães também, e de repente profissionais que, por sua vez, têm que estar em todo lado ao mesmo tempo. E aquela parte do contacto connosco próprios, o lazer, o descanso, o prazer, inclusivamente, parece que é sempre aquele que perde com tudo isto. Portanto, nós, quanto mais... e depois esta ideia de estamos sempre cansados, que é outra questão curiosa, não é? Sociedade do cansaço. Não é? Exatamente. E há boa literatura sobre isso também, lembro-me agora. Que é nós, de facto, estamos muito habituados a isso, ou aquela questão do não tenho tempo. Não é? Esta frase do não tenho tempo deixa-me sempre a pensar, não é? Porque, na verdade, será que eu não tenho tempo ou será que não é a minha prioridade? Não é? Quando alguém diz, eu gostava tanto de estar contigo, mas não tenho tempo. E eu às vezes gosto de perguntar, não tenho mesmo tempo ou será que não é a minha prioridade? Porque quer dizer, se calhar tenho outro tipo de prioridades que estão à frente e que me faz não ter tempo. E há sempre aquela pergunta óbvia quando alguém pergunta, tu gostas de ler? Eu gosto muito, mas nunca tenho tempo. Não é? Exato, por exemplo, é isso, não é? Porque se calhar há uma de outras tarefas que se meteram pelo meio e que muitas vezes são responsabilidades e que são coisas que nós sentimos uma culpa imensa se por acaso deixamos ali um bocadinho em stand-by porque nos permitimos a ler. Exatamente. Bom, aqui muita coisa foi dita e certamente pode tocar em alguns desses pontos, mas eu tenho curiosidade, do ponto de vista clínico, qual é a resposta que se dá a uma pessoa que já está com níveis de ansiedade que poderemos considerar problemáticos e qual é essa fronteira? Não? Bom, a nível clínico, eu acho que quando as pessoas já estão com níveis de ansiedade problemáticos, o problemático quer dizer que já interfere com as áreas de vida da pessoa e que a pessoa já, de alguma forma, passou a ter respostas não adaptativas e disfuncionais. Estamos a partir deste ponto de partida. Eu acho que é, primeiro, fazer uma avaliação com a pessoa e pôr logo a hipótese de trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu acho que a medicação existe para ajudar, é um auxiliar, é um coadjuvante fundamental, e, eventualmente, equacionar com a pessoa se a medicação não pode ser útil naquela altura. E depois de definir um plano de intervenção terapêutica que terá, numa primeira abordagem, pode ser e deve ser, na minha perspectiva, numa abordagem muito psicoeducativa, de ajudar a pessoa a perceber o que é que são aqueles sinais, o que é que são aqueles sintomas. Numa lógica de confiança, como se numa lógica de confiança e de conhecimento e de aumentar os níveis de literacia e saúde. Hoje, o meu colega já disse, nós hoje falamos muito mais destas coisas todas, portanto, a população comum hoje, porque há um festival mental, porque há filmes que passam, porque há debates, porque se passou a ir às escolas, já não se vai só falar de sexualidade e doenças infecciosas e de planeamento familiar, hoje também se vai falar de saúde mental às escolas, há professores que estão muito mais preocupados, há projetos interessantíssimos a correr, eu nos Açores não conheço, mas a nível nacional, sobre promoção, não é prevenção, é promoção de saúde mental e prevenção de riscos, e portanto eu acho que é um primeiro nível. Depois, de acordo com o contexto e com a história de vida com aquela pessoa, poder passar para um processo de intervenção psicológica ou mesmo de psicoterapia, que é um processo mais continuado, com técnicas específicas, não é? Existem várias abordagens para o tratamento da ansiedade, mas que normalmente é um processo muito mais continuado. Eu, como psicóloga,
no momento atual, e não me choca nada que as pessoas possam tomar medicação, e acho que esta mensagem também é importante que seja passada, porque é um coadjuvante que pode ajudar, com certeza, que as pessoas ganhem mais controle sobre a sua vida, sobre a gestão da sua ansiedade, para depois poder trabalhar e não percam a capacidade de trabalhar, não percam a capacidade de estar com os filhos, não percam a capacidade de manter todas as suas áreas de vida a níveis minimamente funcionais. Saudáveis, não é? Saudáveis nesta altura não são, mas certo, caminhamos outra sim. vez a trabalhar para o saudável. E nesse âmbito um bocado da pedagogia que é preciso fazer, e acho que podemos aproveitar agora o momento também para explicar uma pessoa que sofre de ansiedade a quem se pode dirigir, isto é, qual é a diferença entre um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, isto já será mais evidente, mas quais são as diferenças de tudo isso e uma pessoa a quem é que se pode dirigir, qual é o primeiro passo? Não conheço, mais uma vez, os Açores, mas penso que temos aqui a Direção-Geral de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde é semelhante ao nosso, não é? Sim, Pronto, na lógica profissional, do profissional a quem se dirige. Eu acho que é assim, a maior parte dos utentes tem um médico de família atribuído, um médico de medicina geral, pode ser sempre a porta de entrada, não é? Em Portugal, não existem, no continente, já cometi aqui um erro crasso, não é, em Portugal. Peço-vos imensa desculpa. Estamos habituados. Já estou habituados. Habituadíssimos. Foi feio, olha, já fiquei ansiosa, agora com o disparate. Podemos tentar cortar essa parte. Eu corto esta parte não transmitem. Façam no continente. Existem psicólogos, vai-me dizer, são suficientes, não são, a minha ordem publicou há questão 2 ou 3 dias o rácio que devia ser, não interessa nada, mas existem nos centros de saúde todos, nos agrupamentos de centro de saúde, e portanto uma das prioridades que nesta altura foram consideradas foi exatamente os distúrbios de ansiedade, porque eles são a maioria. Há projetos depois que tentamos rentabilizar, eu vou começar agora em outubro o grupo psicoeducativo, que é tentar, como não há capacidade de resposta para fazer tantas individuais, vamos tentar pôr as pessoas a aprenderem umas com as outras. Não sei se vocês viram há bocado a mostra do filme anterior, que era com pais de jovens com doenças severas, doenças mentais severas, e portanto é um bocadinho tentarmos também ser criativos, sermos proativos, de forma a prevenirmos não só o nosso burnout, que é outra coisa que muitas vezes a ansiedade acumulada, os acontecimentos de vida acumulada, tudo mal gerido, falta de tempo, pouco suporte, não temos tempo para o lazer, para as atividades que são gratificantes, e eu acho que isto é outra reflexão que todos nós temos que fazer, e há bocado estávamos a fazê-la ali, que é, nós estamos a sair de 2 anos de pandemia, onde estivemos fechados e nos habituámos a comunicar por telefone e portanto, esta aprendizagem de eu estar atenta, de eu retomar as atividades que me são gratificantes, é com certeza fundamental para eu prevenir também e para conseguir ajudar os outros. Então, qual é a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta? Então, um psicólogo é quem faz aquela formação que pode passar por uma licenciatura ou mestrado integrado, e que dentro da psicologia existem várias áreas, digamos assim, com um psicólogo educacional, com um psicólogo clínico, e então um psicólogo é quem termina essa formação académica. Depois, um psicoterapeuta é aquele que faz uma formação avançada a partir daí, uma espécie de formação mais especializada, após que tem vários anos, pois existem várias sociedades que são acreditadas, não é, em Portugal, que podem permitir à pessoa ter um grau de psicoterapeuta, que no fundo é alguém que tem as competências gerais de um psicólogo, muitas vezes um psicólogo clínico, mas não só, mas depois vai trabalhar inclusivamente o seu próprio processo pessoal, que pode passar inclusivamente pela sua própria terapia pessoal, e juntamente com outras ferramentas que o vai tornar alguém que vai trabalhar em termos clínicos, por exemplo, intervindo juntamente com jovens, com adultos, com casais, com famílias. Portanto, um psicoterapeuta é no fundo alguém que vai trazer a sua base de psicologia, mas com intervenções mais específicas para este contexto. Um psiquiatra, naturalmente, que é um médico, não é um médico psiquiatra, e que também tem um papel, já que falamos aqui há pouco da medicação, de facto o filme também vai focar esse aspecto. Não nos podemos esquecer que durante muitos anos as pessoas, se dormiam mal, chegavam ao seu médico e pediam algo para as ajudar a dormir.
não nos podemos esquecer que as pessoas continuam assim umas palpitações ou umas acelerações cardíacas, falavam que sou médico e era receitado um novo fármaco. Porque, na verdade, durante muito tempo achava-se, não é? E as pessoas não têm qualquer responsabilidade nisto, não é? Que só apenas a farmacologia iria ajudar as pessoas do ponto de vista psicológico. Hoje em dia percebemos, não é, que de facto a medicação pode ser um ótimo complemento, inclusivamente à própria psicoterapia, mas que existem várias intervenções aqui possíveis, e daí também a sua pergunta. Portanto, de facto, hoje em dia, e esse é o meu trabalho diário, muitas vezes eu trabalho em equipa também juntamente com psiquiatria, porque de facto há situações onde a medicação, bem ajustada àquele caso, de facto vai ajudar a pessoa bastante. Agora, não podemos, como em tudo na vida, não é fazer depender tudo de algo, porque estamos aqui a falar de uma intervenção, de tipo de intervenções do ponto de vista psicológico, onde o trabalho multidisciplinar é fundamental, cada vez mais isso. Portanto, é importante que os psicólogos saibam e tenham formação em psicofarmacologia, da mesma forma como os médicos cada vez mais também procuram saber mais sobre psicologia e terem formação nessa área. Já disse aí, mas eu reforço, pegando naquela pergunta que fiz aqui há bocadinho, que resposta então, além dos fármacos, os fármacos acredito que devem ser utilizados num caso extremo, que outro tipo de respostas é que se pode dar, acreditando que há uma intervenção que tem que ser feita também, cá está, na lógica familiar, como falamos há pouco. Sim, há de facto aqui uma questão que acontece, que é para muitas pessoas, muitas vezes, há pessoas que com o aumento de procura dos serviços do ponto de vista mais psicológico, há muitas pessoas que de facto gostavam de ter ajuda do ponto de vista psicológico, mas muitas vezes o que acontece é que em Portugal nós não temos ainda, infelizmente, uma capacidade de resposta a nível do Sistema Nacional de Saúde de Psicologia, refiro-me aqui a Psicologia, que ajudasse as pessoas do ponto de vista psicológico, tendo em conta as necessidades que existem na população. O que isto faz muitas vezes é que as pessoas, ao não terem esse tipo de ajuda, muitas vezes porque não é possível dar-lhes essa ajuda, as pessoas correm muitas vezes a uma resposta mais imediata, que muitas vezes é a própria farmacologia, e que de facto está lá para dar uma ajuda, e portanto muitas vezes é por aí que o processo, digamos, começa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, acho que este é um trabalho de todos, não é? No fundo, para conseguirmos fazer com que as pessoas possam ter acesso de uma forma o mais livre possível, se é que eu posso dizer desta forma, em nível de cuidados de saúde mental, porque, de facto, isso é absolutamente necessário. Portanto, quando nós falamos que a medicação é importante, sim, a intervenção psicológica também, as pessoas podem, muitas vezes, deslocar-se ao centro de saúde, ou à unidade hospitalar também, se têm posses, porque na verdade é este o processo também, o privado aqui tem uma resposta bastante grande do ponto de vista psicológico, existem também acordos também que permitem às pessoas também terem consultas de psicologia e psicoterapia a preços mais em conta. Portanto, é muito este o caminho que nós estamos a levar. Há um aumento de consciência, que é ótimo, as pessoas estão cada vez mais a querer saber mais sobre tudo isto. Agora também a estrutura toda que existe em Portugal tem também de conseguir acompanhar as necessidades imensas que nós temos. Aí num ponto importante, diga. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Há um aumento, e eu acho que há um aumento, há uma consciencialização muito maior, mas da minha percepção de trabalhando num centro de saúde há 30 anos, as pessoas às vezes recorrem mais. As pessoas têm os primeiros sinais e não ligam muito. E às vezes, quando recorrem a pedir ajuda, já têm um distúrbio de ansiedade generalizado. E na perspectiva que nós estávamos a falar, às vezes esta intervenção podia ser mais primária. Eu vou ser muito mal, não sei se estão colegas nossos para a DGS, vai levar um recado ali para o coordenador da saúde mental. Às vezes, quando há psicólogos nos cuidados, os cuidados de saúde primários, cuidados de saúde primários são promover a saúde e prevenir a doença. E, portanto, eu acho que os próprios profissionais, os próprios psicólogos têm aqui uma responsabilidade brutal, que é conseguirem reorganizar os seus serviços e criarem critérios de referenciação. E é horrível eu não aceitar um doente com esquizofrenia, que até teve alta do hospital, porque precisa de apoio, de ser reintegrado socialmente, mas se calhar há que priorizar algumas áreas de intervenção no centro de saúde e articularmos depois a nível hospitais. Não saímos daqui. É melhor eu calar-me, não é, Paula? Mas a que horas é que fecha o espaço? Porque eu acho que a ansiedade, e está descrito, não sei o que eu digo, é a OMS e os estudos nacionais, as estatísticas também o dizem, não é? É o distúrbio que mais danos faz a nível de riscos e de
o meu colega já falou há bocado, criar vulnerabilidades para outras problemáticas de saúde mental, quanto mais não seja a depressão, que muitas vezes vem decorrente de um distúrbio ansioso não tratado. E isso cá está, como quase todas as doenças, tem que ser tratado o mais cedo possível. Tratado e prevenido. Nós podemos prevenido, ajudar as justamente. pessoas, e devemos ajudar as pessoas, e para isso, se temos poucos recursos, temos que criar buracos no Sistema Nacional de Saúde. Eu às vezes também não sou politicamente correta, mas é mesmo assim, não é? E irmos às escolas, ensinarmos os jovens, ensinarmos os idosos a conseguirem ter uma atitude e estarem atentos, terem mais literacia em saúde e estarem atentos aos sinais de alarme que o nosso corpo dá. E nós quase todos temos sinais de alarme, às vezes não lemos bem os nossos sinais fisiológicos, não é? Quando o corpo às vezes se fecha, não é? O cansaço, o sono à noite, ficamos a pensar, mas depois não é só uma noite a pensar, são várias noites a pensar, depois acordo cansado de manhã. Só consegue adormecer. Depois estou muito irritada e dizem qualquer coisa. Há muitos, no trânsito, apito muito, não é? Portanto, é estarmos atentos e procurarmos ajuda atempadamente. Isto é importante. E já praticamente fomos falando ao longo disto durante esta conversa, mas vou perguntar na mesma, que é como é que se combate este tabu, não é? Porque continua a ser um tabu, passa pelo lado pedagógico, certamente. E nós vemos isso no filme, que as pessoas continuam, as pessoas que sofrem de ansiedade e sofrem de problemas mentais no geral, continuam a ser postas de parte e por causa disso muitas vezes fecham-se numa bolha ou procuram alguém com problemas semelhantes. Isso também está tudo no filme. Como é que se combate isto? Podemos começar por tu. Ora, e de facto no filme, agora que se fala do filme, há momentos de facto onde há ali uma grande partilha, se é que eu posso dizer isso, não é? Portanto, aqui o humanizar-se as dificuldades que as pessoas sentem, acho que é uma excelente forma também das pessoas conseguirem encontrar muitas vezes algum acompanhamento e uma menor solidão, porque de facto a saúde mental, e neste caso a doença mental, pode deixar as pessoas particularmente sozinhas, fechadas dentro da sua própria mente, e de facto haver outras pessoas que têm dificuldades. Portanto, o trabalho de grupos também, que o colega falou, é de facto essencial também para haver este tipo de contacto, este tipo de partilha, que não nos podemos esquecer, apesar de todo este tempo afastados uns dos outros, que nós somos seres sociais e que o contacto uns com os outros de facto faz milagres e ajuda-nos muito. Agora, para nós continuarmos a trabalhar sobre este estigma, acho que há um caminho que está a ser feito, de facto, que é tornar cada vez mais, esta informação toda cada vez mais presente. Aquilo que eu tenho notado é que cada vez mais também figuras públicas têm também partilhado as suas próprias situações, do ponto de vista psicológico, e acho que isso é também uma grande mais-valia, porque no fundo, se pessoas que nós gostamos de alguma forma e que admiramos o seu percurso profissional, seja o que for, partilham e estão disponíveis para partilhar que têm uma perturbação obsessivo-compulsiva, né, que têm problemas de ansiedade, que têm muito mais coisas, que podemos ficar agora aqui a falar, é também uma forma de nos ajudar todos a perceber que, de facto, a saúde mental é uma questão tão natural como a saúde fisiológica, não é? E também não nos podemos esquecer de uma coisa, que é, nós às vezes vamos fazer um check-up médico, não é? Vamos fazer uns exames para ver se está tudo bem e tal. A parte psicológica também pode funcionar dessa forma, ou seja, não preciso de ir, em último caso, como disse a minha colega, procurar ajuda psicológica, porque muitas vezes aí o nível de sintomatologia é muito mais elevado, de sofrimento psicológico é maior, mas eu posso prevenir, quer através do contacto comigo próprio, mas quer também através da procura, por exemplo, de um psicólogo, para verificar como é que eu estou, como é que está a minha vida, como é que eu estou comigo próprio e com o mundo, de alguma forma. E isso ajuda, de facto, a prevenir muitas coisas que possam vir a acontecer. Portanto, eu acho que nós estamos todos a trabalhar no sentido do estigma ir cada vez mais caindo por terra, digamos assim. De facto, ter sofrimento psicológico não é porque somos fracos, não é porque somos incapazes, longe disso. Acho que estamos a conseguir deitar abaixo todo esse tipo de ideias, mas acho que este trabalho conjunto, juntamente com a informação da sociedade e ao mesmo tempo os apoios, também todos eles que possam aparecer a nível de projetos de saúde mental em Portugal, acho que vão ajudar a pouco e pouco a que as bases, digamos assim, até em termos de futuro, não é, prevenirmos problemas psicológicos para as crianças do amanhã, acho que será essencial. Doutora Maria João, nós vemos até no filme a maneira como quem está a passar por essas complicações é olhado e é posto de parte.
como é que se combate este tabu, como é que se procura demonstrar que de facto a saúde mental é uma saúde de todos nós. Educação e promoção da saúde. Deixa-me só fazer um comentário. Juízos de valor nós vamos ter sempre. É muito engraçado, eu não quero aqui desvendar, porque o próprio personagem principal também faz juízos de valor sobre a pessoa que acaba por conhecer. Portanto, nós fazemos sempre juízos de valor porque temos uma educação, temos uma história, temos memórias. Agora, o grande desafio é eu, conforme disse aquele disparate há bocado de Portugal, não é? É eu imediatamente não ter vergonha, assumir e conversarmos, partilharmos, não é integrarmos. Eu acho que o filme que vamos ver tem aqui a grande particularidade, não é? Que é nós conseguimos descobrir, todos nós, um projeto de vida, não é? Um projeto de vida que me dá satisfação, que me dá prazer e que me permite sonhar e descobrir e conhecer o outro e confiar no outro e ter a rede de suporte, mesmo quando eu tenho um histórico de vida ou tenho acontecimentos traumáticos na minha vida ou tenho uma família com níveis de funcionamento não tão saudáveis ou mais disfuncionais, o processo é possível e eu tenho que pedir ajuda e aqui a rede de suporte hoje é considerada um fator de suporte. E é considerado um fator de suporte porquê? Porque muitas vezes, e as pessoas vão ver o filme, nesta família, se calhar se eu não conversar com outras pessoas, eu não tenho outro modelo de aprendizagem. Eu cresço assim, aquele pai também é disfuncional, como vão perceber, não é? Há ali uma doença, uma patologia também de base. E, portanto, o importante é exatamente o desmontar todas estas crenças, todos estes tabus sobre a saúde mental, integrar as pessoas e apostar na reabilitação e em níveis de recuperação, integrando, educando. Alertando as pessoas que o colega falou aqui há bocado da saúde mental e da saúde fisiológica. Eu acho que a saúde mental é o pilar da saúde fisiológica. Hoje sabe-se, e a ciência cada vez comprova mais, que uma saúde mental mal cuidada, maltratada, é terreno para criar vulnerabilidade para doença física, para várias doenças físicas. Assim como muitas vezes também uma boa saúde mental é um fator protetor para eu me adaptar melhor e até para ter melhores níveis de sobrevivência a vários tipos de doenças, nomeadamente as doenças neoplásicas, os cancros. Há estudos já neste sentido, o que não deixa de ser muito curioso, não é? Portanto, a saúde mental é o pilar e vamos ter que conversar e vamos ter que falar e vamos ter que educar e vamos ter os três e aqui que já tivemos aqui, se um dia tiver um problema de saúde mental, se me deprimir, se tem uma ansiedade, não tem vergonha de o assumir. Eu para já, que sou o único que não tem formação na matéria, eu tenho já uma ideia, que é fazer um festival mental em todas as freguesias do país, durante vários anos consecutivos. Pronto, fica aqui a ideia para quem quiser pegar. Nós já estamos aqui na reta final da nossa conversa, eu vou só fazer mais uma pergunta a cada um. É uma pergunta muito simples, que não é bem pergunta, é olhando para este filme e contextualizando numa espécie de prefácio, estou com um pensamento ao livro, mas um prefácio para este filme, para quem está deste lado, o que é que chama a atenção para o filme que vamos ver em seguida? Podemos começar por si, Dr. Luís. Ora, eu acho que todos nós temos a nossa família, de facto, e aqui vamos encontrar uma família que é muito específica, que tem as suas dinâmicas, como vimos hoje. Muito peculiar, onde às tantas vamos perceber que há ali também muito sentido de humor à mistura. Eu acho que o sentido de humor também, no meio dessas questões, acho que é um recurso fundamental e também o vou encontrar lá. Existem ali, no fundo, todos os princípios base daquilo que é o nosso dia-a-dia e da nossa felicidade, se é que eu posso dizer isto, ou seja, independentemente de termos mais ou menores dificuldades do ponto de vista psicológico, digamos assim, todos nós temos direito a procurar algo que nos satisfaça e que nos realize. E nós encontramos ali isso, a procura daquilo que é pleno, daquilo que é satisfatório, está lá a acontecer. De facto, há momentos de algum conflito também, às vezes há momentos de tensão também, mas também há outros momentos onde de facto se vê afetos no seu estado mais puro, digamos assim. Portanto, eu acho que é uma história que acho que de certa forma vos pode tocar, também vos pode fazer rir, e nós olhamos para aquela família, ela de facto tem muita coisa a acontecer e vocês vão ver, mas nós podemos olhar em alguns traços
que encontramos ali e pensamos, eu conheço alguém mais ou menos assim, ou se calhar sou um bocado assim, e tal, ou pensamos que temos lá alguém em casa que tem ali qualquer coisa daquilo, que no fundo quer dizer é que todos nós temos as nossas questões de saúde mental sem que isso faça de nós pessoas altamente perturbadas. Na verdade, a nossa saúde mental e a nossa mente é dinâmica, é flexível e adapta-se à vida que nós vamos tendo. Doutora Maria João. Eu só acrescento ao que o meu colega disse que o contexto também pode favorecer, promover ou dificultar estas adaptações todas e este processo todo que é a minha saúde mental. Vou acabar, e eu já sou avó, portanto já posso dizer estas coisas. O prefácio que eu deixo para este filme é: o sonho que manda a vida, já dizia o poeta, e o amor salva. O afeto e o amor salva. Eu acho que é... Acho que é uma ótima forma também de acabarmos aqui a nossa conversa. Doutora Maria João Barros, Dr. Luís Gonçalves, muito obrigado pela conversa e vamos ao filme então.